Na crise, olhar para onde? É uma interrogação que todos nós carregamos. O texto bíblico nosso vai estar em Isaías, capítulo 6, versículo de número 1. Todo leitor da Bíblia conhece. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Louvado seja o nome de Jesus. Na crise, para onde você está olhando? A crise é uma realidade cruel. E nós estamos vivendo essa realidade. Ela nos ataca de todos os lados. Irmãos, eu escutei, você deve ter escutado também, em uma das últimas entrevistas do ministro da Saúde, Mandetta, ele dizer: o presidente tem razão quando se preocupa com a fome do povo. Não é somente a pandemia que vai matar pela doença, pelo vírus, é também a fome. Então é uma crise generalizada. Ela ataca por todos os lados. Acabou o dinheiro. O salário não chegou. Os empresários não têm como pagar, mas não tem de onde tirar realmente. O que acontece? Ela nos aterroriza, ela nos sufoca, ela nos amedronta. Ela chega de repente sem pedir licença, vai tomando conta de tudo, começando pelos nossos sentimentos e se espalhando por todas as áreas da nossa vida. Ela nos afeta inevitavelmente. De uma maneira ou de outra, ela nos afeta. Na maioria das vezes, não temos como administrá-las. E em uma das ministrações passadas eu falei a respeito disso. Nós não temos como, não sabemos. Para onde eu olho, tudo está fechado. Mas eu quero que você descubra uma coisa que eu descobri e que muita gente boa como você vai ter que descobrir. A crise, ela é pedagógica. Pensou nisso? Ela nos traz um ensino. Ela nos traz um modelo. E falando nisso, eu me lembrei que eu ia trazer para vocês hoje, para mostrar um tubozinho desse de creme de mãos, comum. Nada complicado. Mas eu ia mostrar a vocês a diferença do que faz uma crise e o tempo de abastança, de abundância. Meus filhos aprenderam na Venezuela a cor da pasta por dentro. Você sabe a cor da pasta, do tubo de pasta dental por dentro? Eles aprenderam na Venezuela. Por quê? Porque se abria. A crise foi tão grande que tinha que se abrir para aproveitar tudo que estava dentro. Foi não, é. Então, eu aprendi com eles. Nós não vivemos o que eles viveram. Eu e Anchieta, não. Mas aqui eu aprendi tanto que eu estava com meu tubozinho, a bisnaga do creme de mãos, e eu espremendo, empurrando e passando assim, tirando até a última gotazinha. O quê? Ela é pedagógica. Ela nos ensina. Então, ao invés de nos desesperarmos, vamos aprender com a crise. A crise tem um outro particular. Ela nos deixa numa encruzilhada. Uma encruzilhada, você tem um caminho para cá, outro para lá. Por isso que é encruzilhada. Você tem que decidir. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Tomo esse ou tomo aquele? Você tem duas opções na crise. Ou você toma a estrada do triunfo, ou você toma a rota do fracasso geral. Então, essa manhã, o Espírito Santo nos ministra para olhar para onde na hora da crise. Louvado seja Deus.
O profeta Isaías, o texto que a gente leu, Isaías estava vivendo uma crise. O rei Uzias estava morto. O rei Uzias, para Isaías, não era um rei ruim. Isaías tinha trânsito dentro do palácio. Para Isaías, o rei Uzias era o mito, era a referência que ele tinha. Agora o rei Uzias está morto. A nação estava de luto. Os ventos sopraram uma crise destruidora, trazendo desequilíbrio moral, espiritual, econômico e político nas terras de Judá. Tudo foi atacado pela crise. Foi aí, aleluia. Por isso que ela é pedagógica. Foi no meio da crise que Isaías teve a mais profunda experiência com o Deus verdadeiro, a quem ele já conhecia. Nessa manhã eu quero que você viva essa experiência com o Deus verdadeiro. Eu tenho alguns pontos para a gente refletir nessa manhã. Na crise, olhar para onde? Primeiro passo, na crise, precisamos olhar para cima. Você vai ver Deus assentado no trono. Isaías entrou no santuário e viu Deus assentado num alto e sublime trono. O rei de Judá estava morto, o trono estava vazio, mas o trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nunca fica vazio. E quando Isaías entra no santuário, ele descobre Deus continua no trono. Se lembra do Salmo 73, quando Asaf disse que a prosperidade dos ímpios eram tantas que ele chegou ao ponto de quase sucumbir, de quase perecer, de quase jogar a culpa para Deus. Aí ele diz: até que entrei no santuário e vi o fim deles. Louvado seja o nome de Jesus. Na crise, precisamos olhar para Deus. Deus continua no trono. Ele é soberano, Ele é santo, Ele é Deus. Diante de Deus, até os serafins cobrem o rosto. Os serafins têm o foco principal na santidade de Deus. Mas diante do trono do Todo-Poderoso, quem poderá se manter de pé? A crise chegou. Parece que tudo está fora de controle, mas Deus continua sentado no trono, gente, e tem as rédeas das crises nas suas mãos. Quando as crises nos deixam sem saída, precisamos olhar para o céu. Precisamos levantar os nossos olhos. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Jeová, que fez o céu e a terra. Na crise, olhar para onde? Olhe para cima. Quando os tronos estão vazios, quando você não vê saída em ninguém que você depositou a sua confiança, precisamos saber que o trono do céu não fica vazio. Uzias governou, Joatã foi corregente dele, quer dizer, aquele como um vice-presidente. Mas no céu não existe uma cadeira vazia. No céu Deus não adoece. No céu não tem corregente. No céu não tem correi. No céu tem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está com o domínio das nossas vidas. Aleluia! Deus lindo e maravilhoso. Na crise, olhar para onde? O segundo passo. Na crise precisamos olhar ao redor.
Às vezes ficamos tão focados no problema que não damos conta quem está ao redor da gente. Quando Isaías olha ao redor dele, vê a sua nação rendida ao pecado. A violência, a embriaguez havia tomado conta do povo. As cidades estavam sendo construídas à base de muito sangue. O povo estava entregue à imoralidade e à decadência. Isaías clama um ai profundo. Ai! Era o gemido do coração de um profeta agonizante pelo estado de impureza vivida pela sociedade que o cercava. Hoje, a nossa realidade não é diferente. Olhamos à nossa volta e nos deparamos com um mundo tão parecido com o mundo do profeta Isaías. Os tempos mudaram, os séculos passaram. Isaías escreveu 700 anos antes de Cristo nascer. Quase 2.800 anos faz dessa profecia. A modernidade não modificou a moral do homem. Mas o profeta de Deus que é você, a profetisa de Deus que é você, olha ao seu redor e descobre: esse mundo está podre, esse mundo está impuro, mas dentro do meu coração agonizante eu tenho que fazer alguma coisa. A terceira lição que aprendemos na crise olhar para onde é: precisamos olhar para dentro de nós. A primeira, precisa-se olhar para cima. A segunda, precisa-se olhar ao redor. A terceira, precisamos olhar para dentro de nós. Nos autoevaluar-nos. Isaías, quando ele olhou para dentro dele, ele não viu somente o pecado de quem estava ao redor dele, mas ele viu o seu próprio pecado. Seu pecado era o mesmo pecado da nação. Aleluia. Lábios impuros. Até que ele viu o Senhor assentado no trono. Quando ele viu, quando ele teve o encontro, quando ele teve a revelação, quando caiu a fenda dos olhos, ele viu não apenas o pecado da nação, mas ele viu que ele estava inserido também naquele pecado. Como está você? Olhou ao redor, descobriu o pecado de todo mundo. Meu Deus, como é forte. Meu Deus, como temos um dedo acusador. Mas quando você olha para dentro de você, misericórdia, você vai ver que o seu é maior do que o deles. Você vai ver que o que mais lhe caracteriza é a hipocrisia de apontar o dos outros, quando dentro de nós estamos tão impuros quanto eles. E quando Isaías tem o encontro, quando ele diz, no ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando eu vi o Senhor assentado no trono, ele estava dizendo: eu contemplei a santidade do Senhor. Eu contemplei a santidade de Deus, e quando eu contemplei a santidade de Deus, eu vi também o meu pecado, o profundo da minha alma foi sacudida. E nesse momento, ele solta o grito desesperante. Aleluia. Ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuro
impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ai de mim, meu Deus, agora não era mais a nação ao redor dele, agora não era mais o outro companheiro profeta, agora não era a família do rei, agora não era a família dele, agora não eram os amigos, agora era ele. Agora ele dizia: eu tenho lábios impuros. Por que ele descobriu? Porque quando nos chegamos para Deus, a santidade de Deus não compactua com o pecado. Então, quando nos aproximamos, quando temos a visão da glória de Deus, a primeira coisa que fica exposto em nós é a nossa condição miserável de pecador. E aí temos tanta vergonha que botamos a mão na cara e dizemos, sabe como? Quando Pedro esteve na grande pesca, que ele viu que era o Senhor que tinha mandado os peixes para dentro da rede. Capítulo 5 de Lucas, ele diz: Senhor, aparta-te de nós. Aleluia. Quando ele diz Senhor, aparta-se de nós, era a santidade do Todo-Poderoso sendo confrontando a miséria do homem pecador. Aleluia. Que o Espírito Santo confronte a você como confrontou a mim. Vandira, não tenha tempo para ver o de ninguém, veja você. Então olhe para dentro de você e faça a oração que Isaías fez naquele dia tão desesperante, mas tão glorioso para a vida dele. Então logo ele reconheceu, ele recebeu o perdão e a iniquidade lhe foi tirada. Quando reconhecemos, Deus nos perdoa e tira a nossa iniquidade. A confissão e o arrependimento o colocou no caminho da restauração. Agora eu quero que você saiba de uma coisa: não há cura indolor para o pecado. Toda cura tem o seu preço. Então foi necessário tirar as brasas do altar com uma tenaz, brasas vivas, e colocar na boca de Isaías e queimar os lábios. Por quê? Porque ele dizia: eu tenho lábios impuros. E a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se os meus lábios são impuros, é porque o meu coração é impuro. Mas nesta manhã, a brasa viva tocando os seus lábios. Bendito seja o nome de Jesus. E para terminarmos, na crise, olhar para onde? Na crise, precisamos olhar para frente. Aleluia! Olhar para cima, olhar ao redor, olhar para dentro, olhar para frente. Isaías agora estava com os lábios purificados, mudou o seu modo de falar. O homem que controla a língua é sábio, diz a Bíblia. Então, quando ele já estava conectado com o Deus soberano, ele diz: eu escutei a voz de Deus chamando: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Diferente de Moisés, que botou escusas, diferente de Jeremias, que disse que era uma criança e não sabia falar, Isaías naquele momento diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O Deus que está no trono é o Deus que purifica do pecado. O Deus da restauração é o Deus da comissão. Era tempo de crise, mas Isaías disse: eu vou. Concluímos nessa manhã dizendo para você que esses 4 pontos, olhando para cima, olhando para ao redor, olhando para dentro de nós, olhando para frente, quando você chega no Novo
Testamento, ele é consolidado. Na era cristã, depois que Cristo veio, o escritor aos Hebreus diz para onde você deve olhar no momento de crise. O capítulo 12, o versículo 2, ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Isaías apontava para o menino que ia nascer, mas agora o escritor diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Na crise, olhar para onde? Olhar para Jesus. Olhar firmemente, olhar sem duvidar, olhar sem murmurar, olhar sem criticar, olhar sem questionar. Olhe, mas olhe firmemente. Olhe sabendo que Ele é o autor da sua fé. Olhe sabendo que você chegou até aqui porque o autor da sua fé tem sustentado a sua alma. Olhe porque Ele produz vida naqueles que o recebem como Senhor e Salvador. A nossa oração nesse dia é que a gente possa ter a nossa mirada posta em Cristo. A nossa oração é que a gente, como Isaías, possa ver a glória de Deus no meio da crise. Possa dizer: Jesus, eu não vou retroceder. Possa dizer: Jesus, eu quero que a tua brasa viva saia do altar, queime a minha língua e transforme a minha vida. Restaure-me, porque eu quero sair da crise fortalecido, com os olhos firmemente postos em ti, autor e consumador da minha fé. Oramos nessa manhã com a certeza de que o Espírito Santo de Deus trabalhou na sua vida. Olhe para dentro de você, olhe ao redor, sim. Olhe para cima, sim, mas olhe para dentro de você e diga: Senhor, eu preciso nessa manhã que a brasa viva do teu altar de misericórdia toque os meus lábios e purifique a minha vida, porque eu quero seguir vendo a tua glória. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa manhã, pela ministração da palavra, pela tua presença, pela realidade que é nos nossos tempos, olhar firmemente para o Senhor, teus olhos postos em ti, nem para um lado nem para outro, avançarmos. Jesus, aonde chegue esta meditação, que as pessoas possam ser impactadas pela tua presença e que tomem a decisão que tomou Isaías: eu vou mudar, eu vou ser diferente, eu vou fazer a tua vontade na minha casa, na minha terra, na minha nação, nas nações da terra que precisam de homens e mulheres com os lábios purificados e com os olhos postos em ti, autor e consumador da nossa fé. Amém e amém, no nome de Jesus.